Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 12, diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Sente-se, por favor. Eu quero falar nesta noite sobre autorresponsabilidade. Amém? Diga autorresponsabilidade. Pessoal aqui da minha direita, autorresponsabilidade. Pessoal da minha esquerda. Pessoal lá da galeria. Agora todos. Isso. Meus irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Diga: eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. E nós temos a prerrogativa de exercermos de forma digna o livre-arbítrio que foi nos dado. Deus nos deu o livre-arbítrio. Pastor, o que é livre-arbítrio? É a capacidade que a pessoa tem de possuir autonomia para fazer escolhas baseadas nas suas próprias vontades. Você é autônomo. Você, até um certo ponto, tem autonomia para fazer escolhas baseadas nas suas próprias vontades. Isso significa que você é o capitão do seu barco. Você é o timoneiro do leme desta embarcação. Você é o responsável pela sua vida. É você quem conduz a sua vida em toda e qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim. Seja no sucesso, seja no fracasso, e que o seu futuro depende em parte das suas escolhas. Isso é livre-arbítrio. E a autorresponsabilidade, ela nos diz que a pessoa é a única responsável por suas decisões. Bata-se no peito, diga: eu sou o responsável pela minha vida. Tudo que eu estou vivendo hoje, a responsabilidade é minha.
porque você é responsável por suas escolhas. A pessoa é a única responsável pelas decisões em sua vida. E nós vemos aqui uma história de um pai que tinha 2 filhos e começa dizendo o texto, Jesus contando esta metáfora, esta parábola, para ilustrar uma verdade. Ele diz que o filho mais moço tinha 2 filhos. O filho mais jovem, o imaturo, o inexperiente, aquele que ainda não tinha chegado à maturidade, ainda era infantil, escolheu deixar a casa do pai e sair para uma terra distante. Ele fez uma escolha. A vida é feita de escolhas. Nós temos escolhas todos os dias, todos os momentos nós temos escolhas a fazer. Deus nos deu esta prerrogativa. Nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Mas mesmo que nós tenhamos 2 alternativas, ou várias alternativas, no livro de Deuteronômio, Deus fala a respeito de 2 alternativas: escolher hoje a morte ou a vida. E Ele nos dá a resposta para nós escolhermos a melhor parte. Ele diz: escolhei a vida para que vivais. Nós temos a prerrogativa de escolhermos a bênção ou a maldição, a vitória ou o fracasso, a saúde ou a doença, a alegria ou o choro. Cabe a nós. Cabe a nós escolhermos. E esse jovem, ele decidiu então sair da presença do pai. Nós precisamos entender esta parábola, e nós precisamos entender as personagens desta parábola. O filho mais moço, representa todo aquele que está distante do pai, que está distante de Deus, indo em busca dos prazeres mundanos. O filho pródigo representa cada pessoa que sai da casa do pai, que abandona a fé, que sai da igreja, que diz não para Deus, que diz não para Jesus. Representa também aqueles que ainda não estão na casa do pai e que estão perdidos nos prazeres, nos pecados. E muita gente já decidiu viver sem Deus. Talvez muitos de vocês que estão aqui já se decidiram viver sem Deus. Mas será uma fatalidade você morrer sem Ele. A pessoa pode até viver sem Deus, mas será uma fatalidade morrer sem Ele. Escolha a melhor parte. Escolha estar na casa do Pai. O Pai, Ele representa Deus, aquele que ama e que procura o perdido, está sempre de braços abertos para recebê-lo. A terra longínqua aqui representa o estado da alma daqueles que não querem ouvir a voz de Deus, que não querem se voltar para Deus, estão vivendo numa terra longínqua. É disto que fala então esta parábola. Mas por que que este rapaz ele saiu da casa do pai? Por que que as pessoas decidem viver sem Deus? Qual o motivo? Vamos conjecturar com o texto. O que foi que levou esse jovem a sair, a abandonar a casa do pai? E qual a razão, o motivo por que as pessoas saem da igreja, abandonam a Deus, abandonam a comunhão com os irmãos, saem da casa do pai? Ou por que as pessoas não querem Deus, não se voltam para Deus? Pelo que nós aprendemos nesse texto, eu aprendi a respeito de parábola,
que não é bom nós pegarmos os detalhes das parábolas, mas pegarmos a verdade central. Mas é interessante sempre nós conjecturarmos a respeito das parábolas. Vamos fazer uma análise da vida deste jovem, porque esse texto, ele nos dá margem para nós pensarmos, ok? Em primeiro lugar, esse jovem, ele dispunha de tudo o que ele precisava. Ele mesmo diz que na casa do pai tinha o quê? Pão em abundância. Então na casa do pai, ele tinha uma vida em abundância. Isso nos lembra o que Jesus disse, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você não está vivendo a vida abundante de Deus em todas as áreas da sua vida, significa que há uma distorção aí. E se há distorção, é preciso ajuste, é preciso cura. Então esse jovem tinha uma vida em abundância, vivia num lar seguro, tinha roupa, tinha comida, tinha educação, tinha dinheiro, tinha um pai que o amava infinitamente, tinha carinho, tinha respeito, mas resolveu sair a si mesmo. Sabe por que ele saiu? Porque ele saiu em busca de prazer imediato. E é isso que as pessoas estão procurando. Prazer imediato. Quem adia o prazer imediato tem o dobro depois. Nos anos 80 foi feita uma pesquisa com algumas crianças. Alguns pais fizeram um teste para testar a capacidade da criança se autodominar. Colocaram bombom, colocaram sorvete em cima de uma mesa, e as crianças ali, alvoroçadas, querendo correr e pegar e comer, e disseram, cada pai falou para o seu filho, olha, se você não comer agora, e se você esperar por 20 minutos, eu te darei o dobro disso. Se tem um copo de sorvete aí, se você conseguir se dominar por 20 minutos, daqui a 20 minutos eu te darei 2 copos, eu te darei 12 bombons. Muitas crianças conseguiram, outras não. E segundo a pesquisa, aquelas crianças que não tiveram domínio e que não adiaram o prazer, 20 minutos depois, e que logo comeram, elas cresceram e se tornaram obesas, se tornaram pessoas infelizes. E ao passo que aqueles que adiaram o prazer, aqueles que esperaram, aqueles que tinham autodisciplina, que aguardaram, esperaram passar os 20 minutos, receberam em dobro, e cresceram, e se tornaram pessoas fortes, pessoas vencedoras, pessoas felizes. Quem adia o prazer imediato, vai ganhar muito com isso. Provérbios capítulo 20, versículo 21 diz, a conquista gananciosa, ou seja, o prazer antecipado de uma herança, não terá um final abençoado. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança, não terá um final abençoado. Pessoas estão buscando prazer imediato. Os jovens não estão aguardando o momento certo do prazer, estão buscando prazer imediato, aqui agora, através do sexo, através das drogas, através da bebida, através da balada. Querem o prazer imediato, querem tudo agora, não estão aguardando o casamento, não estão se guardando virgens para o casamento, não estão adiando o prazer, mas querem um prazer imediato. Era aquilo que aquele jovem estava buscando. O mais moço, ele era bem jovem, ele queria prazer, ele saiu em busca de prazer, ele saiu em busca de alegria mundana.
e não a felicidade eterna. Há uma diferença entre a alegria e a felicidade, entre a alegria mundana e a felicidade eterna. A alegria é momentânea. A pessoa tem que pagar pela alegria. Ela tem que pagar a alegria mundana. A pessoa tem que pagar para ser alegre. Ela tem que pagar pela bebida. Ela tem que pagar pela droga. Ela tem que pagar a prostituta. Pagar o motel. É paga. Pagar a balada. Pagar o show. Estão pagando por uma alegria passageira, imediata. Enquanto que a felicidade eterna é existência, é intangível, está disponível. Você não paga pela sua felicidade, porque Jesus já pagou esse preço para você. É feliz quem é grato. A pastora Nena falou sobre gratidão. A pessoa que é grata é uma pessoa feliz. É feliz aquela pessoa que serve a Deus, aquela pessoa que vive para Deus, aquela pessoa que anda com Deus, é uma pessoa feliz. Amém? Esse rapaz, ele era ingrato. Uma das piores coisas da vida é a ingratidão. Ele foi ingrato com seu pai. Muitos são ingratos com Deus. Muitos são ingratos com seus líderes. Muitos são ingratos com seus pais, com seus pastores. Quem é ingrato, trai. Quem é ingrato, abandona. Quem é ingrato, fala pelas costas. Fala mal pelas costas. Quem é ingrato não reconhece o que fizeram com ele. Quem é ingrato não é feliz. Vive triste, derrotado, na miséria. Nós vamos ver isso na vida desse jovem. Ele foi ingrato com o pai. Ele tinha tudo. E de repente abandonou. Saiu de casa. Ingratidão. Ele acabou abandonando tudo. Buscando fora a alegria. Buscando fora a felicidade. E ele não percebia que esta alegria, que esta felicidade, a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade estava bem ali na casa do pai, dentro do próprio lar, no próprio interior dele. Ele não via isso. Ele saiu da casa do pai. Ele se desviou. Lembrando que esse pai representa Deus. Sabe por que as pessoas decidem viver sem Deus? Sabe por que as pessoas, elas não se firmam no Evangelho? Sabe por que as pessoas se desviam? Mateus capítulo 13. Quero mostrar para vocês. Na parábola do semeador. Jesus falando a respeito da parábola do semeador. O semeador é aquele que semeia a semente, a palavra. A terra representa os diferentes tipos de coração de cada pessoa. Então, em primeiro lugar, as pessoas se desviam dos caminhos de Deus. As pessoas não se firmam em Deus. Em primeiro lugar, porque lhe falta renovação do entendimento. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Falta de entendimento. Não a entendendo. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O maligno vem e rouba. Não deixe o inimigo roubar a palavra que está sendo semeada no seu coração. Você precisa ter entendimento desta palavra. Você precisa ter entendimento do reino de Deus. Não permita que o lixo das novelas, da televisão, de tudo aquilo que não edifica, venha encher a sua mente. Porque se a sua mente estiver cheia de lixo,
não terá mais lugar para a palavra. Esvazie a sua mente desse lixo. E encha a sua mente com a palavra de Deus. A palavra que é vida. A palavra que transforma, que nos dá vida. Amém? Segunda causa porque as pessoas não se firmam em Deus e se desviam do Evangelho. Falta de profundidade. Diga, falta de profundidade. Coração duro. Diga, coração duro. Coração de pedra. Versículo 20. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Falta de profundidade. Não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e sai. Se você não tem profundidade, se você não imergiu em Deus, se você não imergiu na palavra de Deus, a primeira prova que você enfrenta, você vai desistir. Você não vem mais para a igreja, você abandona tudo. Porque o que nos dá firmeza é a palavra de Deus. Por isso que muitos desviam. Por isso que nunca a pessoa se firma, porque ela não tem profundidade. É tudo superficial. Ela não se entregou verdadeiramente, não imergiu, não entrou de cabeça no reino de Deus. Ficou no superficial. Então ela não tem estrutura quando vem as provações, quando vem as dificuldades. E o terceiro motivo pelo qual a pessoa não se firma com Deus, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Terceiro motivo é falta de renúncia, é falta de desprendimento. A pessoa nunca tirou o mundo do seu coração. A pessoa nunca se desprendeu dos pecados. Ela veio para a igreja, mas ela nunca negou o pecado. Ela continuou vivendo no pecado. Não deixou de amar os prazeres. Facilmente seduzido pelas coisas do mundo, pelas coisas que antes ela amava. Igual este jovem, que foi facilmente seduzido pelas coisas do mundo. A pessoa está na igreja, mas não abandonou a bebida, não abandonou o sexo ilícito, não abandonou as drogas, não abandonou as baladas. E aí, quando sai da igreja, procura culpados para justificar as suas falhas. E aí começa a contar historinhas. Sabe o que são historinhas? É tudo aquilo que as pessoas pensam e dizem para justificar as suas insatisfações, para justificar os seus insucessos e os seus fracassos. São historinhas. As historinhas. Exatamente as historinhas impedem as pessoas de mudar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: as historinhas nos impedem de mudar. É muito cômodo, é muito fácil entregar o leme do barco para outra pessoa e depois se vitimizar, culpando as outras pessoas. Eu saí da igreja porque não me davam boa noite, não apertavam a minha mão. Eu saí da igreja porque olhavam para mim de cara feia. Eu saí da igreja por causa do pastor, por causa da mulher do pastor, por causa do líder, por causa do irmão. Historinhas. Síndrome de Adão. Culpa os outros pelo seu fracasso. Síndrome de Adão. Adão culpou a Deus pelo seu fracasso. Quando Deus confrontou Adão acerca do seu pecado, ele disse: a culpa é da mulher que tu me deste. Ele se justificou culpando Deus. Olha, Deus, tu fizeste errado.
Essa mulher se deixou seduzir pela serpente e também me seduziu. Então a culpa não é minha, a culpa é tua, porque foste tu quem fizeste ela. A culpa é da mulher que tu me deste. Historinha. Diga, historinha. Tentaram justificar o seu erro culpando a Deus. Muitas pessoas usam a vitimização, se fazem de vítimas para justificar os seus fracassos, porque é a única forma que encontram para se justificar, porque não querem assumir as suas responsabilidades. Não querem assumir a sua responsabilidade. É muito fácil se desresponsabilizar, colocando sempre a culpa no outro. A culpa por esse casamento é da minha mulher. A culpa desse casamento é do meu marido, é dos meus filhos. A culpa é do pastor, a culpa é dos líderes. A culpa é do gerente. Eu não estou bem no meu trabalho, porque o meu gerente não é bom, o gestor não é bom. Eu poderia estar melhor, mas a culpa é da Dilma, a culpa é da crise. Historinhas. Desculpas, desculpas e desculpas. Até quando vais continuar culpando os outros? Até quando vai continuar culpando a tua mulher ou o teu marido por causa do teu casamento? Por causa do teu curso eu não vou bem, porque o meu professor não é bom. Para de se esconder. Para de contar historinhas que te impedem de mudar. Você é o único responsável pela sua vida. Para de justificar os seus erros. Para de justificar os seus pecados. Assuma a sua responsabilidade. Você está aí porque você fez escolhas. Igualmente o jovem, ele decidiu sair da casa do pai. Mas aí tem uma grande implicação. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Eu pergunto para vocês: a mãe merece o filho nas drogas? Sim ou não? Merece. Muitas merecem. Sabe por quê? Foi omissa. Passava a mão na cabeça do menino. Mandava o menino ir para a rua brincar. Passiva. Não controlou o seu filho. O que é que ela espera? Que o menino vai ser um menino bom? Vivendo num ambiente desse? De violência, de vício, de drogas? Somos responsáveis. Nós como pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Cada um é responsável, principalmente os adultos, são responsáveis pelas suas escolhas. Então, se você olhar para essas três causas e para esses três tipos de pessoas que não se firmam com Deus, você pode dizer: é impossível servir a Deus? Não. Porque no versículo 23, diz que a semente que caiu em boa terra, frutificou, e deu fruto, a 30, 60, 100 por 1. Significa que aqueles que escolheram se desprender dos prazeres, aqueles que escolheram mudar, aqueles que renunciaram o pecado, cresceram, se firmaram com Deus e estão dando frutos. Olhe para a pessoa ao seu redor. Olhe para as pessoas ao seu redor. Diga para você, se eles podem, diga, se eles podem, eu também posso. É possível. Pastor, mas a situação da crise está difícil. Mas tem gente prosperando na crise. Então, se eles podem, diga, eu também posso. Depende de mim. Depende das minhas atitudes. Depende dos meus pensamentos. Depende dos meus sentimentos. Depende das minhas crenças. Depende daquilo que eu estou comunicando. Essa é a vida. A pessoa é a única responsável pela vida que ela tem levado. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo,
Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, os seus bens, vivendo dissolutamente. A pessoa é a única responsável pela vida que ela tem levado. A pessoa está em um determinado lugar porque ela escolheu se colocar ali. O jovem escolheu se colocar nesta situação, ele não foi obrigado, ninguém o obrigou. Ele escolheu. A vida que ele estava levando era absolutamente mérito seu. Assim também como se ele se desse bem, tivesse sucesso, o mérito seria todo dele. Aonde você está hoje é mérito seu. Porque você escolheu. Pastor, mas a culpa não foi minha. Me botaram aqui, mas você se permitiu ficar nesse lugar. Porque você tem livre-arbítrio para mudar a sua história. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode pedir ajuda, você pode fazer alguma coisa, qualquer coisa para mudar a sua vida. Você é autorresponsável. Não existe coincidência. Tudo é sincrônico. Tudo está ligado. Tudo é semeadura e é colheita. Diga, tudo é semeadura e é colheita. A pessoa colhe o que ela plantou. Você vai colher aquilo que você plantou. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. O plantio é livre. A pessoa planta o que ela quiser. Se você quiser plantar milho, você planta milho. Se você quiser plantar melancia, abacate, tucumã, açaí, qualquer coisa que você queira plantar, você pode, porque a semeadura é livre. Agora, a colheita é obrigada. Se você plantou melancia, não tem como você colher manga. Esse é o processo natural da vida. A pessoa colhe o que ela... Diga, a pessoa colhe o que ela planta. Aí eu pergunto para você, o que é que tem nessa árvore? O que é que tem nessa árvore? Pastor, eu não estou gostando do meu estilo de vida. Você está colhendo o que você plantou lá atrás. Comece a plantar coisas boas aqui, para você colher coisas boas lá na frente. Se não, pelo contrário, você vai continuar colhendo coisa ruim. O que é que tem nessa árvore? Quais foram as palavras ditas? Quais foram os sentimentos? Quais foram os comportamentos? Tudo isso são sementes que foram plantadas e agora você está colhendo. Mas fica tranquilo, está tudo certo. A pessoa tem a vida que merece. Se você está vivendo dessa forma, é porque você merece, é mérito seu. Você é autorresponsável pela sua vida. Se o seu casamento está assim, você tem um casamento que você merece. Porque você escolheu viver assim. Autorresponsabilidade. E a Bíblia nos incentiva a nós ouvirmos a voz de Deus. Escutar a voz de Deus. Escolher o melhor, obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos e andar por eles. As consequências dos nossos atos são imediatas, querendo nós ou não. Então o texto diz, e ali ele despedaçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que é que você espera de uma pessoa dessa? Qual a consequência que esse jovem ele vai enfrentar? Será que vai acontecer coisa boa com ele? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Consequência, para toda ação há uma reação. Lei da semeadura. Repito, a pessoa escolhe a miséria. Ou ela também pode escolher a riqueza. Ela pode escolher o seu fracasso e o sucesso. A solidão e o companheirismo.
a fome ou a abundância. Ele trocou a abundância da casa do pai pela fome. Agora ele está passando fome. Foi uma escolha dele. Escolhe a humilhação ou a honra, a morte ou a vida. Está nas suas mãos. Está nas minhas mãos. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. O prazer deu lugar ao sofrimento. Agora, nós vemos aqui um filho junto aos porcos, junto à imundícia. Esta é a condição do pecador longe de Deus. Todo pecador desviado é como este jovem, que anda em busca de prazeres imediatos. Anda em busca de prazeres do mundo, de pecado. Está desperdiçando os seus dotes físicos. Está desperdiçando os seus dotes espirituais, intelectuais, que Deus lhe deu. Está botando fora. Quantos que estão aqui nessa noite estão botando fora os seus dotes? Estão estragando a sua vida com drogas, com bebida, com prostituição, na mentira, vivendo de aparência. Quantos estão vivendo assim? Você é responsável pela sua vida. Ele estava comendo lavagem de porco, decadência. Isso fala de degradação moral. Os porcos representam as paixões desordenadas, a imundícia, os vícios, o homossexualismo, o lesbianismo, a carência de virtudes. O contrário de virtudes são vícios, pessoas enlamaçadas, imersas, voltadas para a lama, para o vício, para o pecado, porque elas escolheram viver essa vida, escolheram viver longe de Deus. Quantos estão destruindo a sua família, vivendo uma vida de adultério? Meu querido, a tua esposa e os teus filhos não merecem isso. Mulher, o teu marido, os teus filhos não merecem isso. Você está destruindo a sua família. Pare com esse pecado. Dê um basta nessa vida de pecado. Volte-se para Deus, se conserte com Deus. Jovem, deixa essa droga. A droga é uma droga. Deixa a bebida. Deixa a masturbação, a prostituição. Te volta para Deus. Volta ao lar, volta para a casa do Pai. A autorresponsabilidade é a crença que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Também, ela diz que você é o único responsável que pode mudá-la. Assim como você pode destruir a sua vida, você também pode mudá-la. Amém? Você pode mudá-la. E a autorresponsabilidade, ela nos pede coragem. Força e coragem para mudar. A mudança só acontece quando a pessoa assume a responsabilidade da sua vida que ela está vivendo. Olha aqui o jovem. Então, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a uma dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Uma vida de humilhação. E caindo em si, disse: a autorresponsabilidade nos pede força para mudar. E a mudança só acontece quando a pessoa assume a sua responsabilidade da vida que está vivendo. Diga: a mudança só acontece quando a pessoa assume a responsabilidade da vida que está vivendo. O jovem assumiu o seu erro. Ele não culpou os outros. Ele assumiu o erro quando ele disse, versículo 17, caindo em si. O que é cair em si?
Isso aqui fala de arrependimento, é metanoia. A palavra usada para arrependimento é metanoia, mudança de comunicação. Você passa a se comunicar de forma diferente. Mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança nas crenças. Arrependimento significa reconhecimento de pecado. A pessoa precisa reconhecer o seu pecado. Ela precisa mudar de pensamento, de opinião em relação ao seu pecado. Porque o pecado leva a pessoa a uma vida de tristeza, uma vida de desgraça. E arrependimento leva ela a mudar. Aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, viu? Na casa do pai tinha abundância, mas agora ele está comendo comida de porco. Na miséria, na pobreza. Lembra que eu falei? Ingratidão causa miséria, pobreza, humilhação. E aqui eu pereço de fome. Aí ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ninguém mandou ele se arrepender. Ele mesmo chegou à conclusão de que ele era o responsável pela sua vida. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. O que é que você precisa fazer para mudar a sua vida? O que é que você precisa fazer para você ser feliz? Pare de culpar os outros e assuma os seus erros. Ninguém muda outra pessoa. Ah, eu preciso que a minha esposa mude. Não, eu que preciso mudar. Porque quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Ninguém muda os outros. Nós precisamos mudar nós mesmos. Conta-se a história de um homem que aos 20 anos ele começou a orar e disse: Senhor, me usa para eu mudar o mundo. Passou 20 anos ele orando e nada. Ele mudou o foco, ele mudou a sua oração. Ele começou a orar da seguinte maneira: Senhor, me use para eu mudar a minha esposa. Passou 10, 15 anos, a esposa não mudou. Ele mudou o foco, mudou a sua maneira de ver as coisas. E disse: Senhor, me usa para eu mudar os meus filhos. Os filhos dele não mudaram. Quando ele estava com 90 anos, ele chegou à conclusão que quem precisava mudar era ele, e não a esposa, não os filhos, não o mundo. Porque quando ele mudasse, a esposa mudaria, os filhos mudariam, o mundo ao seu redor mudaria. Ele mudou o foco, ele mudou a sua comunicação, ele mudou a sua oração. Ele disse: Senhor, me ajuda para eu mudar a mim mesmo. Dos 90 aos 96 anos de idade, foram os melhores anos de vida daquele homem. Aos 90 anos de idade, ele conquistou, ele foi vitorioso, ele se tornou um homem feliz, mais feliz, porque ele mudou o seu foco. A mudança, ele precisava mudar. Ninguém muda ninguém. Nós mudamos a nós mesmos, e quando nós resolvemos mudar, Deus nos muda. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele resolveu mudar. Caindo em si, caia em si. Deixa que o seu juízo, a sua consciência, a sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos caia em si, reflita sobre a vida que você está levando. O que aconteceu com aquele jovem é que ele resolveu sair da sua zona de conforto. Chiqueiro de porco se tornou confortável para ele. Ele se adaptou à sujeira, porque o nosso cérebro, ele tem a capacidade, a plasticidade neural de se adaptar em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar, de reaprender crenças e valores. Ele reaprendeu valores de uma forma errada. Ele esqueceu a abundância por um tempo e se adaptou ao chiqueiro de porco. Era a sua zona de conforto, ali estava bom para ele. Eu vou viver aqui, comendo comida de porco. Zona de conforto é onde nós nos encontramos. E onde encontramos desculpas para não fazermos o que nós sabemos que nós devemos fazer. Isso é zona de conforto. Parece um lugar supostamente seguro, mas na prática acorrenta a pessoa, deixa a pessoa presa, inerte, imóvel, acostumada àquela situação. Por isso que a Bíblia diz que ele caiu em si. Opa!
Na casa do meu pai tinha abundância, tinha alimento, tinha dinheiro, tinha amor, eu recebia carinho. Eu já estou me adaptando a essa vida aqui, de pecado, de sujeira, longe da casa do meu pai, longe da casa de Deus. Essa é a situação do desviado. Essa é a situação de todo aquele que está longe de Deus. Ele se adapta à vida de pecado, ele se adapta à bebedice, o dia todo na farra, nas drogas, na prostituição. Ele trabalha para pagar o seu vício, dia e noite na festa, e ele acha que essa vida é correta. Não é, é a sua zona de conforto, supostamente um lugar seguro para você, mas esse lugar tem lhe acorrentado, tem lhe amarrado, tem lhe impedido de crescer, tem lhe impedido de você viver a vida que Deus planejou para você. E a vida que Deus planejou para você é uma vida de abundância. Amém? E esse jovem, ele tomou uma decisão. Há um poder na decisão. Tem poder quem age. Diga, tem poder quem age. Mais alto, diga, tem poder quem age. Então haja. Diga para a pessoa que está ao seu lado, haja. Mas olha, tem mais poder quem age de forma correta. Não bastava somente ele agir, mas ele precisava agir de forma correta. Qual a forma correta que ele agiu? Diga, qual a forma correta que ele agiu? Ele disse, eu voltarei para o meu pai. Eu voltarei e direi, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele agiu de forma correta. E tem superpoder quem age, e quem age de forma correta, e quem age rapidamente. Ele disse, agora eu vou me levantar e vou. Hoje, diga hoje, nessa noite é o dia de você se levantar do seu lugar e voltar para a casa do Pai, voltar para Jesus, entregar sua vida para Jesus, sair do chiqueiro de porco, sair da tua zona de conforto, porque Deus tem o melhor para você. Amém? Deus tem o melhor para você. E mudanças acontecem de forma rápida. Diga, mudanças acontecem de forma rápida. Rapidamente ele mudou. Ele decidiu mudar. Ele decidiu se arrepender. Ele decidiu voltar para a casa do Pai.